Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Como de costume, a gente sempre começa olhando primeiro para o cenário local. A gente teve uma semana que foi marcada por decisões de política monetária aqui no Brasil e em diversas outras economias do mundo, né? E com isso a gente viu o Ibovespa performando aí em leve alta de 0,23%, cotado aí acima dos 127 mil pontos. Por aqui, o Copom ele manteve o corte esperado já pelo mercado de 50 basis points na Selic, né, que agora está em 10,75% ao ano, e o destaque ficou mais para a mudança no comunicado que o Copom indicou aí para todo o mercado, né. Ele vinha falando em cortes nas próximas reuniões, e agora ele falou na próxima reunião, né, dando o tom de que a gente deve ter mais um corte de 0,50 pontos percentuais na reunião de maio e deixando em aberto, então, para as reuniões de junho em diante, né? Então isso mudou um pouquinho aí o que parte do mercado esperava, né? Então essa foi a principal alteração, dando um tom um pouco mais duro, né? Um tom um pouco mais hawkish aí com relação à política monetária, tá? Olhando para os ativos listados em bolsa, né? A gente teve a maior alta da semana vindo das ações da Braskem, que subiram mais de 25% na semana passada, após elevação de recomendação pelo Santander e também notícias de um possível comprador para uma participação da empresa, tá? E além dos resultados positivos do quarto trimestre de 2023. Por outro lado, as ações da Casas Bahia caíram em mais de 8%, né? Teve a maior queda da semana, refletindo um aumento de curva de juros e também um cenário macro mais desafiador aí para a companhia. Com relação à temporada de resultados do quarto TRI, né, ela vem se aproximando do fim. A gente já tem até o momento 69 das 83 empresas do Ibovespa já reportaram resultado, com 44,8% delas superando as estimativas de lucro, de acordo com dados da Bloomberg, tá? Olhando agora para cenário internacional, né, a gente teve, então, os últimos dias, como eu citei, foram marcados aí por decisões importantes com relação à taxa de juros global, né? A gente viu como destaque o Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano. Ele manteve a taxa inalterada por lá entre 5,25% e 5,5%, conforme já era aí amplamente esperado pelo mercado. Junto ao comunicado, né, o resumo de projeções econômicas, ele indicou uma postura mais cautelosa com relação ao processo de desinflação, mas, contudo, o presidente Powell ele passou uma mensagem mais otimista na coletiva de imprensa, o que catalisou aí mais uma alta dos índices americanos. A gente viu o S&P 500 subindo aí 2,29% na semana, registrando a melhor semana até o momento neste ano de 2024. Além do Fed, a gente teve também o Banco Central americano. Ele encerrou a sua política de juros negativo após 8 anos consecutivos, né? A gente viu, então, o Banco Central americano elevando a taxa de juros por lá para uma banda de 0 a 0,10% ao ano, tá? Então, o Japão aí finalmente saindo dos juros negativos. Já a China, ela manteve a taxa de juros inalterada, né, com a taxa de empréstimo de um ano mantida em 3,45%, enquanto a taxa de 5 anos permaneceu em 3,95%. O Banco da Inglaterra também manteve as taxas de referência em 5,25%, mas com uma mensagem mais otimista sobre o processo de desinflação. E o Banco Nacional Suíço surpreendeu o mercado ao se tornar aí a primeira economia desenvolvida a iniciar o ciclo de corte de juros, tá? Voltando a falar de Brasil, né, a gente viu o nosso IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, ele apresentou alta aí de 0,78% na semana passada. Os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de 0,87%, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,68% na semana, né? A gente vê os fundos imobiliários aí surfando esse movimento de queda de juros aqui no Brasil, né, favorecendo, então, a alocação nessa classe de ativo aí que já sobe mais de 20% nos últimos 12 meses, tá? Olhando agora para moedas, então a gente teve o dólar apresentando mais uma semana
de valorização frente ao real, teve ganhos aí de 0,17%, fechou cotado então a R$ 5,00 na sexta-feira passada. Tá? Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, ele também apresentou alta na semana aí com uma alta de 0,95%, uma alta um pouco mais expressiva. E no mundo das criptos, né, a gente vê novamente o Bitcoin e o Ethereum apresentando mais uma semana de correção em seus preços, né, com movimento aí de realização dos lucros após um forte movimento de alta que a gente teve aí nos últimos 2 trimestres, né, a gente pode bem dizer. E aí com isso, então, o Bitcoin ele fecha a semana em queda aí de 1,60 e o Ethereum recuou aí 5,17%, tá? Convido então agora o Thiago Tavares comentar um pouquinho da curva de juros aqui pra gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Estão dando sequência ali, os juros acompanharam ali o exterior e fecharam a semana em queda em todos os seus vértices, né? Mas a semana é observada ali com dias de muita volatilidade, né? Então, esse cenário de queda aí não foi o que refletiu a nossa semana. A gente teve uma semana ali onde o nosso TI 25 teve uma queda de menos 0,5%, fechando ali abaixo de 10%, né? 9,91%. O DI 27, 29 e o DI 31, também com ambos ali com queda semanal e fechando ali acima dos 10%, né? Então, com um movimento de queda de juros bem forte ali na terça e quarta-feira, foi os movimentos que acabou determinando essa queda semanal, né? Então, fatores externos ali acabaram contribuindo para esse movimento, né? No momento em que o Banco do Japão ali indicou que continuará a comprar títulos públicos japoneses, né? Apesar de ter retirado ali os juros do campo negativo, né? O mercado enxergou o viés ali ainda dovish, né? Favorável a um afrouxamento monetário da instituição, que conferiu algum alívio às taxas globais na terça e quarta-feira, né? E após ali o fechamento do pregão da quarta-feira, né, com a divulgação ali da redução da taxa Selic, que saiu ali de 11,25 para 10,75, o tom foi de cautela adotado ali pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, né, a optar ali por indicar apenas que espera uma reunião à frente, né, Gustavo acabou de referir essa questão ali também anteriormente, né, então provocou ali um ajuste relevante na curva de juros doméstica depois do seu comunicado, né. Mesmo assim ali os juros fecharam a semana em queda, né. Vamos dizer que essa queda semanal ali não é um viés de baixo, mas sim um ponto de atenção nos próximos movimentos ali do Banco Central, né, já que foi retirado ali o S em seus comunicados, né, o que sabemos é que teremos ali mais um corte de 50 bips na próxima reunião do Copom, o que acontece no dia 7 e 8 de maio, né. O mercado ali tinha uma dúvida se ele manteria aquela indicação, né, de que ele estava fazendo, se manteria o plural ou não nas próximas reuniões, né. Há alguns meses ele vem ali divulgando que nas próximas reuniões eles antevêem corte de 50 bips, né, que foi o ritmo que eles começaram esse ciclo, né. Dessa vez eles foram para o singular, ou seja, eles só disseram que na próxima reunião de maio, né. Então, e aí o mercado aumenta essa incerteza, né, então, que fez com que ele adote uma postura mais cautelosa. E de onde vem essa incerteza? A incerteza mencionada vem da situação econômica global, especialmente ali das discussões em torno da inflação dos Estados Unidos, né, quando eles estão indicando que a situação lá fora está um pouco mais complicada ou difícil de prever, né. E sobre o cenário local, né, sobre o cenário local, né, em seu comunicado, o Copom fala também que a inflação subjacente, né, que é a inflação que é a mais ligada à atividade econômica, piorou, ficando acima da meta, e aí ele naturalmente traduz essas duas pioras, né, tanto a externa quanto a local, e aí ele acaba sugerindo que essa incerteza aumentou, né. Ele não diz ali vamos dizer assim, que o cenário piorou pelo contrário, né, ele até faz questão de dizer que o cenário base aqui no Brasil não se alterou substancialmente, né, mas claramente o tom é de cautela, né. E a segunda metade do ano terá ali muitos eventos que podem ter impacto na condução da nossa política monetária, né, com destaque ali para o começo do ciclo de corte de juros pelos principais bancos centrais do mundo, né. Eleições nos Estados Unidos e talvez ali o arrefecimento do mercado de trabalho americano e brasileiro, né, então no primeiro semestre ali a gente deve ter um mercado com muita volatilidade ainda. E nessa agenda semanal,
né, a ata do cupom que será divulgada amanhã será um destaque, né, bem importante. O documento trará ali detalhes sobre a decisão de corte de juros adotada pelo Banco Central na última quarta-feira, dia 20 de março, né, e a taxa Selic, né, que saiu de 11,25 para 10,75 no ano, né. E também na terça-feira será publicada a prévia da inflação do Brasil, né, amanhã ali do IPCA 15. Já os Estados Unidos divulga a leitura final do seu produto interno bruto do quarto trimestre na quinta-feira, dia 28, e na sexta-feira saem os números de fevereiro do índice de preço de gasto ali do consumidor, o PCE, na sigla inglesa ali, o indicador terá destaque, tendo em vista que é o medidor inflacionário favorito ali do Fed para a formulação da sua política monetária. Tá bom? Obrigado, Gustavo.